Olá, turma, tudo bom com vocês? Estão estudando? Estão se cuidando? Eu espero que sim. Olha o professor Fabiano de novo para trabalhar com vocês assuntos relacionados ao mundo das ciências. Hoje, na nossa aula número 83, nós vamos voltar a falar dos conteúdos associados aos elementos, às substâncias e hoje nós vamos falar de misturas, parte número 1. Vamos começar a nossa aula? A gente começa a nossa aula corrigindo assuntos da nossa aula sobre substâncias. Lembra que a gente conversou sobre substâncias simples e substâncias compostas? Lembra da definição de substância simples e a definição da substância composta? Era o que o exercício pedia. Vamos lá para a correção? Pergunta número 1. Complete as seguintes frases. Quero ver se você acertou. Letra A. Tinha um espacinho. É a substância constituída de átomos de um mesmo elemento químico. Quando eu uno o mesmo elemento químico, eu tenho uma substância do tipo simples. Vou dar um exemplo. O3, o ozônio, o gás ozônio, tem 3 oxigênios. Não importa a quantidade, mas se é o mesmo elemento, substância simples. Coloca um certo na letra A. Letra B. Tinha um espacinho. É a substância constituída por átomos de elementos químicos diferentes. Olha a palavra-chave. Diferentes, composta. Vou dar um exemplo para vocês. A água. H2O. H, hidrogênio. 2, eu tenho 2 hidrogênios. E o O? Oxigênio. Então, eu misturei hidrogênios com oxigênio. São elementos diferentes, substância composta. Então, marca um certinho nessa alternativa B. Se você errou, não tem problema. A gente está aqui para aprender juntos. Eu vou dar um tempinho bem curtinho para vocês fazerem a correção dessa atividade e eu volto para a gente começar a nossa aula de hoje. Atividades corrigidas, deixa o caderno de lado, mas a gente vai usar daqui a pouquinho. Então vamos começar a nossa aula? Agora nós já entendemos o que é uma substância. A partir de hoje nós vamos aprender que existem misturas e existem 2 tipos de misturas, as homogêneas e as heterogêneas. Por isso que a aula é dividida na parte 1 e na parte 2. Na parte 1 nós vamos aprender substâncias, associadas às misturas homogêneas. E na parte 2, nós vamos falar das misturas homogêneas.
Então, olhem o texto que nós temos na tela. Se adicionarmos um material ao outro, iremos obter o quê? Uma mistura. O nome já está dizendo, estamos misturando. As misturas podem ser classificadas em dois tipos, as homogêneas ou heterogêneas, de acordo com o número de fases que apresentam. Eu já vou contar o que é fase. Olha a imagem que nós temos ali. Uma pessoa colocando uma colher de alguma substância, de algum elemento, num copo com água. Está misturando. É o nosso tema da aula de hoje. Vocês lembram desse mapa conceitual? Muito parecido com o que vocês já copiaram nas aulas de substâncias. Então, eu tenho a matéria, que é tudo aquilo que tem volume e ocupa um lugar no espaço. Eu tenho as substâncias e as misturas. Nós apresentamos as substâncias simples e compostas. Hoje, se vocês olharem aqui na tela, nós vamos reconhecer dois tipos de misturas, as homogêneas e as heterogêneas. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse mapa conceitual e eu já volto para a gente aprender na prática o que é uma mistura homogênea. Voltamos sexto ano e como eu prometi, olha a minha bancada aqui, nós vamos fazer experiências hoje. Na prática a gente vai ver o que é uma mistura homogênea, mas daqui a pouquinho. Vamos voltar para a nossa tela? Lembra que eu falei que eu posso classificar a mistura homogênea e heterogênea de acordo com as suas fases. Fase é cada parte uniforme que pode ser reconhecida num sistema. Então, se eu falar fase, é a parte visual da nossa mistura. Se eu vejo uma coisa, se eu vejo duas coisas, eu vejo três coisas, então eu estou vendo uma fase, duas fases ou três fases e assim por diante. Então, vamos entender o que é o sistema? Sistema é o nome dado para especificar uma porção limitada da matéria que nós estamos estudando. Vamos ver como fica isso na prática, entendendo? Olhem na tela as imagens que eu coloquei para vocês. A primeira, eu misturei água com sal, o sal de cozinha. A água é uma coisa, sal é outra, então eu fiz uma mistura. Mexi. Quando eu visualizo uma coisa única, uma coisa só, eu só vejo a água que dissolveu o quê? O sal, uma fase. Mas observem a segunda situação. Eu peguei água
e óleo de cozinha. Misturei os dois. Eu posso mexer com uma colher. Ambos não se misturam. É uma característica, é uma propriedade desses elementos. Eu vejo água, é uma coisa, uma fase. Eu vejo óleo, é outra coisa, é a minha segunda fase. E sistema, eu estou representando. Água e sal é o sistema. Água e óleo, neste copinho, é o meu sistema. Vamos adiante? Bom, já entendi o que é mistura, já entendi o que é fase, já entendi o que é sistema. Agora fica fácil compreender o que é uma mistura homogênea. As misturas homogêneas ou soluções apresentam apenas uma fase. Por isso, não conseguimos diferenciar visualmente os materiais que as compõem. Olha esse exemplo que está na tela para vocês. O antes, um copo, um becker com água, e alguém está colocando ali um pozinho azul, como se fosse um suco em pó. Vai fazer um suco. Observem, após colocar esse pozinho azul, a cor da água. Mudou? Mas você percebe os grãozinhos desse pozinho ali dentro? Não. Então, quando a água dissolve a substância, eu só visualizo a água, mesmo que tenha mudado a sua cor, eu chamo de mistura homogênea. Só apresenta uma fase, só reconheço a água. Agora que eu quero mostrar para vocês as nossas misturas homogêneas. Eu trago 3 exemplos para vocês na tela, mas eu vou fazer os 3 exemplos aqui na bancada com vocês. Então, nos meus 3 copos de laboratório, que eu chamo de becker, no becker 1, no becker 2 e no becker 3, eu tenho água. Aqui eu tenho sal de cozinha, eu tenho açúcar e álcool líquido. Vou misturar. Então, eu tenho uma mistura. Ó. Água é uma coisa, o sal é outra. Vou misturar, gente. São 2 substâncias diferentes. Coloquei. Vou mexer. E a água vai dissolver este sal. Então, eu não percebo esse sal nessa água. Então, é uma mistura homogênea. Mesmo que tenha mudado a sua coloração. Vamos observar agora com o açúcar. Vou pôr um pouquinho de açúcar. Vou mexer essa água também. Então, eu não reconheço, eu não identifico o açúcar, é uma mistura homogênea, uma fase. E o álcool líquido? Embora eles tenham a mesma coloração, quando eu misturo, eu não percebo a diferença. Aonde começa o álcool e aonde começa a água. Então, quando eu misturo substâncias diferentes, distintas, e no final dessa mistura eu identifico uma coisa única, uma fase só, homogênea, eu não consigo reconhecer os elementos. Fácil, né? Já pensou? Você faz mistura homogênea na tua casa quando você faz um suco. Pensa numa jarra com água e você coloca um pozinho de suco de laranja, de uva. Quando você coloca esse pozinho dentro da água e mexe, mexe, mexe bastante, a água fica colorida e você toma esse suco. É uma mistura do tipo homogênea. Vamos adiante? Já que eu posso chamar a mistura homogênea de solução, nós vamos reconhecer 2 materiais distintos nesta solução. O material que é presente em maior quantidade nós chamamos de solvente. E os demais componentes da mistura nós chamamos de soluto. Então vamos voltar para aquele exemplo do copo com água e o pozinho azul? A água está em maior quantidade. Observem na imagem. Então a água é o meu solvente. E olha lá o pozinho azul na colherinha. É bem pouquinho, é menos. É o meu soluto. Então, se eu voltar aqui para a nossa bancada, a água nos meus copos, no meu becker, são considerados os solventes, porque elas vão dissolver os materiais. Eu coloquei, comparado com a água, menos sal, menos açúcar e menos álcool. Então, esses 3 materiais que estão aqui na frente, sal, açúcar
e óleo são considerados os meus solutos. Soluto é aquele material que eu coloco na água, que é o meu solvente, e a água vai dissolvê-los. Legal, né? E a água é considerada o solvente universal, porque ela praticamente consegue dissolver a maior parte das substâncias que nós encontramos. Um exemplo de uma substância que ela não consegue dissolver, as gorduras. Lembra quando você mistura, lá no comecinho da aula, quando eu mostrei o óleo de cozinha com a água, eles ficam separados. Isso é um assunto para a próxima aula. A água potável e o ar atmosférico são exemplos de misturas homogêneas, pois apresentam um aspecto uniforme e suas propriedades físicas são constantes em qualquer porção da amostra observada. Vamos para o nosso quiz? Nosso primeiro e único quiz da aula de hoje. Quero ver se você aprendeu, se você prestou atenção no que eu falei. Número 1. Adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema. Letra A. Homogêneo e monofásico. Letra B. Homogêneo e bifásico. Letra C. Heterogêneo, bifásico. Ou letra D. Heterogêneo e trifásico. Esse é um pouquinho mais trabalhoso, eu concordo com vocês. Tem que pensar um pouco mais, mas eu já volto para ajudar vocês. Voltamos com o nosso quiz e você sentiu uma certa dificuldade para responder? Eu acredito que sim. Por isso, nós vamos corrigir esse quiz fazendo um experimento. Mas vamos olhar o enunciado? Lembra, toda vez, leia o exercício, leia o enunciado com atenção porque ele te dá dica, te ajuda na resposta. Adicionando-se excesso de água. Então, você vai pôr muita água numa mistura de alguns materiais. Quais materiais são esses? Sal de cozinha, areia e açúcar. Quando eu junto tudo isso, areia, sal e açúcar, você visualiza eles, você percebe quem é quem. Aí eu vou colocar água. E o que será que vai acontecer? Homogêneo, heterogêneo? Ficou confuso, Fabiano. Então venham aqui comigo na bancada. Percebam aqui no nosso becker, no nosso copinho, que eu consigo perceber visualmente a coloração da areia, se eu comparar com o sal ou com o açúcar, que são brancos. Então, a princípio, aqui eu tenho uma mistura. Que tipo? Heterogênea, que eu tenho fases diferentes. Eu consigo ver a areia e eu consigo perceber o que é sal, eu consigo perceber o que é o açúcar. Então, se eu tenho fases, mais de uma, heterogênea. Ótimo. Nesse meu becker, nesse meu copinho, eu tenho o que? Os solutos. Nesse outro becker, eu tenho a minha água, o meu solvente, que vai dissolver esses três materiais. Então, nós vamos colocar devagarzinho, e ele falou excesso. Então, não é pouca água, é muita água. Então, olha lá. Coloquei. Vou mexer para ver o que acontece. Muito parecido com aquela experiência da Semana do Conhecimento que nós fizemos. Lembra da água barrenta? Só que a diferença aqui é que tem sal e açúcar. Mexi, 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 mexi bastante.
A princípio, nós temos o quê? Parece uma mistura homogênea, porque parece que eu vejo uma coisa só. Mas se a gente deixar um pouco esse nosso experimento aqui descansando, em repouso, nós vamos perceber que a areia ela vai decantar, ela vai se depositar no fundo do nosso copo, do nosso becker. Já o sal e o açúcar vão ser totalmente dissolvidos pela água. A areia não vai ser totalmente dissolvida. Então, vamos deixar aqui quietinha. Vamos para a nossa tela e a gente já volta para visualizar. Então, quando eu misturo esses três materiais, a areia, o sal e o açúcar, juntamente com a água, eu vou ter um sistema heterogêneo. Eu tenho mais de uma fase. E vai ser do tipo bifásico. Bi é 2, tri é 3, mono é 1. Então, toda vez que eu falar agora monofásico, uma fase. Bifásico, 2 fases. Trifásico, 3 fases. Então, a resposta correta do nosso quiz é letra C. Juntando todos esses materiais, eu vou ter um sistema heterogêneo do tipo bifásico. Vamos lá ver como que ficou? Então acompanhem comigo. Deu para descansar um pouquinho, ficou em repouso, decantou. Percebam no fundo do nosso becker, do nosso copo. Eu não vou poder mexer porque senão vai interferir. Nós temos aqui em cima a água. Ela ficou com uma coloração. E o sal e o açúcar estão dissolvidos nela. Mas olha lá no fundo, você consegue, eu estou vendo, olha aqui que legal, eu estou vendo a areia depositada. Vejo 2 coisas, vejo 2, bifásico. Se tem 2 coisas, heterogêneo. Está aqui a resposta prática do nosso exercício. Gostou? E isso que é legal da nossa aula de hoje e da próxima. Você pode, na sua casa, ficar misturando as substâncias. Claro, peça autorização para a sua família, para os responsáveis, para você ficar misturando as coisas. E tome cuidado, Só misturar coisas seguras, alimentos, produtos de higiene, mas tem que tomar cuidado. Sempre faça as experiências que o professor Fabiano está fazendo no Aula Paraná. Então você já viu que pode misturar água com açúcar, água com o sal, água com o álcool líquido ou com areia, com sal, com a água. Essas você pode fazer. Vou dar um spoiler. Na próxima aula, nós vamos falar das heterogêneas. Na heterogênea, a gente vai misturar um monte de coisa também. Vamos adiante? Então, pegou o caderno e nós vamos copiar a nossa atividade que é para casa. Pergunta número 1. Como você distingue uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea? Então, hoje você conheceu. Misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. Visualmente, eu vejo uma coisa só. Heterogênea tem mais de uma fase. Olhando, observando, visualmente, eu vejo 2 coisas, 3 coisas e assim por diante. Então, nessa pergunta eu já dei uma dica, eu já ajudei. Como você consegue distinguir o que é homogêneo do que é heterogêneo? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essa questão e eu volto para encerrar nossa aula de hoje.
Atividade copiada no seu caderno, ótimo, com aquela letra bonita? Você vai ter tempo para resolver porque é uma atividade para casa. Viram o nosso logotipo, Aula Paraná? Significa que a nossa aula encerrou. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido a diferença entre uma mistura homogênea e heterogênea. Bons estudos, fiquem bem e até o próximo Aula Paraná.